Beleza. Tô aqui. Boa noite a todos. Hoje vamos dar seguimento a mais uma aula das nossas rodas de trauma, né? Que a gente discute alguns capítulos do Matrix. Hoje o tema é controle de danos. Quem vai apresentar para a gente é a Lívila, né? Que é R2 Cirurgia. E a apresentação foi feita em conjunto com a Ana Paula, que é R3 Cirurgia. O doutor Marcelo Domingues é nosso chefe, né? Professor aqui da cirurgia geral, especialista em hérnia e reconstrução de parede abdominal, que vai ajudar um pouquinho a gente nessa aula. Pode começar aí. Bom, boa noite, então, a todos. Tá dando para ver? Sim. A aula de hoje é sobre controle de danos. Fiz em conjunto com a Ana Paula. E o nosso livro base, texto, é montado com base na 9ª edição do Matrix. E a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 42. Os objetivos dessa apresentação é a definição do que é o controle de danos, o histórico, falar sobre os princípios, as fases, também chamadas de estágios, falar sobre as indicações de como realizar o controle de danos, falar a conduta específica de cada órgão, e por fim a gente vai fazer uma breve conclusão, que é o nosso fluxograma. Bom, pela definição, então, o controle de danos vem da origem da Marinha Norte-Americana. Eles se referem aos navios militares e a capacidade deles de absorver o impacto e manterem sua integridade ao longo da missão. Transportando para a nossa área da cirurgia, é o controle inicial da hemorragia e da contaminação, seguido de um tamponamento, um fechamento rápido. Vou ficar um pouquinho aqui, tá bem? Oi? Bonito, não me... Depois você me vê. Eu não entendi, não entendeu? Gabi, pode continuar? Pode continuar, Lívia. Permitindo, então, transportando para a parte da cirurgia, seria um controle inicial da hemorragia, da contaminação, seguindo de um tamponamento, fechamento rápido, seguido para UTI, para restaurar a fisiologia normal e, consequentemente, depois fazer uma cirurgia definitiva. Do histórico, a gente vê que desde o século XX, Pringle já usava compressas para realizar tamponamento em hemorragias hepáticas. Tem relato que em 82, Stone já trouxe o conceito de uma laparotomia abreviada, e em 93, Roton trouxe de verdade esse termo, que é o controle de danos, para a gente. Fala também nesse histórico que antes a gente falava só de controle de danos para cirurgia traumática, para paciente traumatizado, né, politraumatizado, e de origem abdominal. E que hoje esse conceito está se estendendo e a gente está usando também para trauma torácico, para TCE, e além disso está usando para não traumas, né, para casos que não traumáticos. Nos princípios, então, é interromper a hemorragia, conter a contaminação, inserir embalagens cirúrgicas, fazer o fechamento rápido e retornar à sala de operação em 6 a 48 horas para reparos definitivos. A gente divide, então, o controle de danos em 5 fases. A primeira fase é a seleção, que é a indicação. Quando que a gente vai estar indicando o controle de danos, para qual paciente? A fase 2 é a laparotomia abreviada. Nele a gente vai falar especificadamente de cada órgão, o que o Matrix orienta para a gente estar fazendo. Na fase 3 é a ressuscitação do controle de danos, quando a gente envia o paciente para a UTI, para restaurar a acidose, para restaurar a hipotermia. A fase 4 é quando ele retorna para o centro cirúrgico, após restaurar esses déficits, no tratamento definitivo das lesões. E a fase 5 é uma fase de reabilitação, a gente vai falar especificadamente de cada fase. Bom, a fase 1, então, é a fase da indicação. Essa tabela é a tabela que está no Matrix. Ele separa em 3 itens principais, que é o grau do insulto fisiológico pré-operatório ou durante o intraoperatório, a estimativa de perda sanguínea e também a injúria encontrada, identificada durante a operação. Nesse grau de injúria fisiológica, principalmente ele cita a hipotermia, que é uma temperatura abaixo aí de 34 graus Celsius,
Ele cita também a acidose, que é um pH abaixo de 7,2, e cita também a alteração dos fatores de coagulação, né, das provas de coagulação do TAFTA, TPA, que quando maior que 1,5 vezes o normal, também tem indicação. A parte da estimativa da perda sanguínea, ele fala que quando tem a necessidade de mais de 10 unidades de bolsas sanguíneas, ou seja, quando a gente ativa o protocolo de transfusão maciça, ou quando tem alguma desvascularização, algum trauma grave, algum hematoma retroperitoneal em expansão, tudo isso são indicações. De forma resumida, então, a gente vê que é um paciente que tem uma instabilidade respiratória, seguida de uma instabilidade ou concomitantemente uma instabilidade circulatória, que leva a um choque grave. Então, assim, não tem como não falar dentro de controle de dano sem citar a tríade letal, porque esse paciente com choque grave, ele vai estar apresentando uma hipotermia, uma acidose e uma coagulopatia. E aí, dentro dessa tríade, especificadamente, a hipotermia, ela, desde o trauma do paciente, exposição ao ambiente, a gente desnuda o paciente, faz infusões não aquecidas, e tudo isso aumenta, então, a hipotermia. São fatores que acentuam a hipotermia. E essa hipotermia, ela atua reduzindo as enzimas de coagulação, porque as enzimas nada mais são do que proteínas com atividade catabólica, e para elas funcionarem, elas precisam tanto de um pH ótimo, quanto de uma temperatura. E quando você tem essa redução da temperatura, as enzimas se tornam inativas. Com isso, você leva a discrasia sanguínea. Então, gera um feedback positivo, tanto a hipotermia quanto a acidose, que eu vou falar mais na frente, tudo isso forma um ciclo vicioso e causa ainda mais acidose, mais hipotermia, mais discrasia sanguínea. Tem também que essa hipoperfusão leva também a uma conversão do metabolismo aeróbio e anaeróbio, que acentua ainda mais a acidose, sem contar também que essa hipotermia pode levar a arritmias, diminuição da pós-carga, que são fatores ruins para o paciente. A acidose metabólica, que também contribui, que faz parte da tríade, é um preditor de gravidade, que é um pH menor do que 7,2. Como eu falei, também atua na inativação das enzimas da coagulação, então, tanto um pH quanto uma temperatura que não seja ótima para as enzimas funcionarem, a gente vai ter a parada da cascata de coagulação, com isso vai acrescentar na discrasia sanguínea do paciente. E também a acidose metabólica leva a uma alcalose compensatória. Então, a coagulopatia é gerada tanto pela hipotermia quanto pela acidose, e eles vão fazendo um feedback positivo e formando um ciclo vicioso. Dentro da coagulopatia, a gente também tem a administração excessiva de fluidos, a hemodiluição, que favorece ainda mais a coagulopatia. Então, a gente está falando da primeira fase, que é a fase de que a gente vai indicar o controle de dano do paciente, que é um paciente grave, é um paciente que vai estar apresentando ou evoluindo para essa tríade letal. Ele cita também que a gente tem adjuntos, que são fatores que a gente utiliza para tentar reverter essa tríade, que é uma reposição volêmica com parcimônia e aquecida, a tentativa da hipotensão permissiva, o protocolo de transfusão maciça, fazer uso do ácido tranexâmico, do crio precipitado. Ele fala também da gente usar a nosso favor os exames, que são a gasometria, para dosar o lactato, o déficit de base, avaliar o coagulograma, as plaquetas e o RNI, que tudo isso, então, vão ser os fatores que eu vou estar utilizando para indicar ou não o controle de danos. O paciente evoluiu ou não está indo bem, vai passar para a fase 2, que é a fase da laparotomia. Dentro dessa fase, o Matrix, ele especifica o controle de danos para cada órgão. A gente vai pincelar um pouquinho, achei essa parte bem específica. Então, vou citar, basicamente, algumas condutas que ele orientou a ser feita. Quanto ao pulmão, ele fala que quando é uma lesão central, ele orienta a fazer o pinçamento do hilo com o DeBake. DeBake é essa pinça aqui em cima. E quando é uma lesão de parênquima, uma lesão periférica, ele orienta a usar o Duval para fazer o pinçamento do parênquima. Ele cita também a pneumotomia, que é uma divisão do parênquima, seja com pinças ou grampeadores, para ter exposição dos vasos lesados
para poder realizar a ligadura dos mesmos depois do fechamento do parênquima com sutura contínua. Então, tem uma imagem, a primeira ilustração, utilizando o grampeador, depois as pinças, para ter acesso, então, aos vasos lesados e fazer a ligadura dos mesmos. Bom, do coração, o que ele cita? Ele cita que, preferencialmente, é a compressão manual imediata, compressão digital, que a gravura de baixo está ilustrando. Seguido, ele orienta, então, a inserção de um catéter, seja um catéter de Foley ou um tubo endotraqueal, um balonê, em orifícios maiores. Ele ainda é um pouco irônico, ele ainda fala assim na leitura, para lembrar de clampear, seja esse catéter ou tubo, senão vai continuar saindo sangue. E orienta ainda que, se você quiser, você pode usar esse perturto para fazer a administração de drogas. Se nada disso funcionar, ele cita ainda para a gente a técnica da oclusão do influxo, que é o clampeamento da veia cava superior e inferior, como tentativa de parar o sangramento. De lesões vasculares, ele cita também, como sempre, a pressão direta mais ligadura de vasos, cita a utilização também do tamponamento com uso de catéter, de balão, só que o que traz de novo para a gente aí são os shunts intravasculares temporários. Vou ter uma gravura aqui para ilustrar, então a gente tem a artéria femoral comum, teve uma lesão, e aqui a colocação do shunt, para manter a oxigenação para distal. Sobre extremidades, ele fala para a gente não utiliza muito mais o pessoal da ortopedia, né? Mas que, embora seja necessário fazer ligadura venosa de extremidades, embora geralmente bem toleradas essas ligaduras, elas podem evoluir para síndrome compartimental. Então, ele cita que, caso demore fazer o retorno desse fluxo, a restauração desse fluxo, que é necessário fazer uma fasciotomia ipsilateral, pelo risco da síndrome compartimental. Do fígado, ele fala para a gente fazer o tamponamento. O tamponamento é o que a gente conhece como colocação das compressas, né? Com o objetivo de reconstituir o fígado o mais próximo possível do seu estado anatômico normal. Também cita a colocação do balão intrahepático. Uma gravura pode ilustrar aqui para a gente. E também ele cita o packing de aumento, que é a mobilização do aumento, colocando no local da lesão e aproximação das bordas hepáticas. Por último, ele cita também a manobra de Pringle, que é quando você tem um sangramento aí, extenuante, e você faz essa manobra, e se continuar sangrando, é indício de que seja uma lesão retrohepática ou hepática. No pâncreas, ele cita também o tamponamento da glândula e fala que quando você tem uma transecção ductal à esquerda dos vasos mesentéricos, ou seja, mais caudal, que seja feito a compactação e drenagem. Ele fala que na cabeça do pâncreas também é feito isso, compactação e drenagem. Procedimentos como hipo ou pancreatectomia distal tem que ser adiada para reoperação. Então, resumindo, é fazer o tamponamento da glândula e drenagem. No baço, ele cita a esplenectomia como a maneira mais segura, quando é necessário, no lesão grau 3, 4 ou 5. E no grau 1 ou 2, ele cita uma mobilização rápida e reparo direto com sutura. Nas vísceras ocas, ele cita sobre o fechamento, caso seja uma lesão única, lesões limitadas, e se são várias lesões, várias perfurações, ele orienta a ressecção segmentar. De interessante aí para a gente é que o intestino, tanto delgado quanto o colo, ele pode ser deixado em descontinuidade por até 72 horas. Bom, ele ainda dentro da fase 2, que é a fase que a gente vai estar atuando na laporotomia, foi feito um estudo em Geórgia, que ele avaliou e viu que comparando os pacientes que eram deixados em peritônio com os pacientes em fechamento primário, que a morbimortalidade era muito maior nos pacientes que tinham fechamento primário. Então, foi orientado o manejo do abdômen aberto, manter o paciente em peritoneuostomia e seguir para a fase 3, que é a fase onde o cirurgião e o intensivista andam juntos.
É a fase em que o paciente tem que ir para a UTI para otimizar a hemodinâmica. Vai ter o reaquecimento, correção das coagulopatias, vai ter um suporte clínico intensivo. O que a gente tem que atentar é sobre a síndrome compartimental abdominal. Por quê? Caso o paciente, o Matos fala aqui nessa tabela, que caso o paciente ele apresente, mesmo tendo a normalização da temperatura, mas continue sangrando, ou apresente síndrome compartimental abdominal, ele tem uma indicação de urgência, de emergência para retornar ao centro cirúrgico. Aqui ele separa com trauma contuso e trauma penetrante, mas as indicações são continuar o sangramento ou evoluir com a síndrome compartimental abdominal. Tem indicação de reabordagem. Caso o paciente não apresente essas complicações e tenha restabelecido seu quadro na UTI, superada a fase 3, ele evolui para a fase 4, que é a fase de retorno ao centro cirúrgico. Aí a gente tem uma nova tabela do Matos, que é a tabela 42.7, ele coloca as indicações para a cirurgia, para o retorno da cirurgia eletiva ou planejada, que é quando a gente tem a restauração daqueles 3 itens, principalmente, que eu citei, que são a tríade letal. A gente vai ter a temperatura maior do que 36 graus, a gente vai ter a correção dos distúrbios ácido-básico, vai ter também restaurado a função da coagulação, plaquetas maior que 50 mil, e sem alterações cardiovasculares e pulmonares. O paciente está apto, então, a retornar ao centro cirúrgico e a realizar a cirurgia definitiva. E aí tem a fase 5. O que acontece? Muitas vezes na fase 4, mesmo realizando a cirurgia definitiva, o paciente não consegue fazer o fechamento da cavidade, seja porque teve um edema das alças, ou porque teve uma retração das paredes, o risco de fechar pode evoluir para a síndrome compartimental, então o paciente permanece em peritoneostomia. E aí a fase 5 é a fase da reabilitação, é a fase da reconstrução da parede abdominal, com programação, seja com tela, com separação de componentes, com incisões relaxadoras. Só essa fase 5 aí daria para fazer uma nova aula, né? Conteúdo bastante extenso. Então, de forma a concluir, depois de muitas brigas, eu e a Ana Paula, a gente conseguiu chegar num consenso, mas não tem um fluxograma pronto sobre controle de danos. Ao contrário dos outros temas, que a maioria tem uma ideia prévia em outras literaturas, eu procurei exaustivamente, eu não achei um cronograma, um fluxograma sobre controle de danos, até porque ainda é um assunto que está muito em discussão, né? Então, não tem alguma coisa pragmática, pronto, nem no Matos, nem naquelas outras livros que a gente está usando como base. Então, está aberto aí para vocês sugerirem, para a gente poder montar da melhor maneira o nosso fluxograma. Eu e a Ana Paula, a gente pensou mais ou menos assim, sobre o paciente politraumatizado, chegando para a gente vai avaliar a tríade, né? Se o pH está menor que 7,2, se a temperatura está menor que 34, se tem alteração do distúrbio de coagulação 1,5 vezes o valor normal, ou se precisou acionar o protocolo de transfusão maciça. Ele é um paciente que, mesmo a gente tendo feito a ressuscitação do controle de danos, porque desde a chegada dele a gente tenta fazer essa ressuscitação com medidas para controlar esses distúrbios, se ele evoluir mal, a gente segue para a laparotomia exploradora. Durante a cirurgia, a gente avalia em conjunto com anestesistas como está o paciente. Caso ele melhore, tenha restabelecido, tenha tido controle dos distúrbios metabólicos e as lesões são passíveis de abordagem, ele segue para a cirurgia normal. Então, cirurgia conforme as necessidades das lesões. Aí, caso contrário, o paciente dentro da laparotomia, a gente vê que ele está evoluindo mal, que ele continua acidótico, hipotérmico, ele vai para a cirurgia abreviada. Nessa cirurgia abreviada, o que a gente vai fazer? Controlar a hemorragia, controlar a contaminação, fazer empacotamento, realizar a peritoneostomia e mandar ele para a unidade intensiva. Na unidade intensiva, novamente, ele vai estar sujeito aí à ressuscitação do controle de danos, a gente vai controlar
a temperatura, corrigir os distúrbios. E aí, se ele estabilizar, a gente segue para a cirurgia definitiva. Caso ele estabilize, faça a cirurgia definitiva, a gente programa a reabilitação dele. Não, pelo contrário, o paciente não lidar se você for sangrar, apresentar síndrome compartimental, a gente vai ter que evoluir com cirurgia de urgência. Mas se ele não evoluir para síndrome compartimental, a gente vai aguardar a estabilização e aí depois, com a estabilizar, ele volta para o item da cirurgia definitiva. E posteriormente para a reabilitação. E é isso. E vendo vários vídeos sobre o tema e pesquisando, eu vi aí que a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado Autoral tem um curso, que é o PSTC, para cirurgiões, que ensina essas técnicas específicas para cada órgão dentro do controle de danos, para quem tiver interesse na área. E aí eu deixei uma bibliografia de alguns artigos e sites que eu usei para a gente estar montando esse projeto. E agora eu deixo aberto para vocês aí as críticas, oferendas do nosso curso. Obrigada. Obrigada, Lívia. Doutor Marcelo, o senhor quer comentar alguma coisa da parte de reabilitação? De fechamento de parede? Doutor, seu áudio está desligado. Agora sim? Agora sim. Parabenizar pela apresentação da Lívia. Foi muito bem, assim, foi extremamente elucidativa e, ao mesmo tempo, não foi cansativa, não foi... assim, então, ela definiu bem os aspectos importantes que a gente tem na cirurgia de controle de danos, né? Como cirurgiões, nós temos que realmente ter a gente tem que ter a visão em relação ao tema sempre que a gente lidar com um paciente de alto risco, um paciente que se apresenta com um quadro de sangramento importante, um quadro em que você, às vezes, vai insistir numa cirurgia, numa estratégia cirúrgica, às vezes extremamente sofisticada, delicada, cheia de pormenores, mas você acaba perdendo o paciente. Então, entender quando você deve fazer esse controle de danos e quando você deve fazer a chamada cirurgia abreviada, como ela falou, que é o grande desafio, né? Eu separei algumas coisas aqui que eu achei que são importantes. Vou voltar aqui. Para que a gente possa entender o controle de danos. Quer dizer, do ponto de vista cirúrgico, esses dois aspectos são fundamentais e o cirurgião tem que desenvolver habilidades. Chama o controle do sangramento e o controle da contaminação, né? Todas as técnicas são voltadas nesses dois sentidos. Ou o paciente morre da tríade fatal, ou ele vai morrer de sepsis, se você não tiver o cuidado. Então, e essas lesões, elas aparecem, né, conjuntas, seja no abdômen, seja no tórax, né, seja nos membros, como foi mostrado aí. E essa capacidade de lidar com esse material, com esse equipamento, e saber ser preciso isso aí, realmente não é fácil. Tenho certeza que vocês já viram muitas situações que vários chefes aí já passaram por dificuldade. Eu mesmo já passei por várias dificuldades. Mas a gente tem que aprender, a princípio, saber lidar com o momento que você vai fazer uma cirurgia abreviada. Porque não adianta você fazer a melhor cirurgia e o paciente não sobreviver. Eu fico muito preocupado, e aí, de certa forma, a Lívia falou que realmente dá uma outra aula, é a questão sobre o lidar quando você tem associado a síndrome compartimental, que aparece com uma frequência grande nos casos de controle de danos. Primeiro que o paciente já tem todo um quadro
circulatório desfavorável, e aí você tenta controlar com infusão excessiva de líquidos, às vezes na tentativa de controlar aquela hemorragia, e você acaba levando uma situação que acaba aumentando a pressão intraabdominal e, consequentemente, levando a essa situação, que é uma situação posterior. Primeiro é o controle de danos, mas a partir do momento que você faz o controle de danos, você tem que pensar, será que esse paciente já não evoluiu com a síndrome compartimental? E, a partir do momento que o paciente tem a síndrome compartimental, você, às vezes, tem que usar a estratégia do abdômen aberto. E a gente vê no nosso serviço ali uma dificuldade muito grande de lidar com essa situação que é o abdômen aberto, né? Normalmente, primeiro que, né, hoje, a melhor forma de você lidar com isso é com técnicas como curativo a vácuo, por exemplo. E a gente ainda vê usando o paciente por muito tempo fechamentos temporários que não usam a pressão negativa, né? E é claro que quando você faz a estratégia do abdômen aberto, você tem que pensar, um abdômen deixado aberto, ele tem também uma série de consequências depois. Então, você tem que ver primeiro se você consegue fechar no primeiro curativo, naquela volta para o centro cirúrgico, quando o paciente estabilizou dessa tríade letal. Se o paciente tem condição, você deve, primeira coisa a pensar é fechar o paciente. Você viu que ele continua com risco de síndrome compartimental, faz o curativo a vácuo. Faz o curativo a vácuo e já começa a pensar na tração facial para você poder fechar ele no máximo em 7 a 10 dias. E boa parte dos pacientes que vão para o abdômen aberto então são condenados a ou ter uma hernia incisional crônica ou, às vezes, ter complicações como fístulas enteroatmosféricas, quadro associado de sepsis, e o paciente acaba morrendo. Então, ao mesmo tempo que é importante você entender as técnicas, as estratégias do tratamento cirúrgico para o abdômen, para o controle de danos, o damage control, você tem a obrigação também de saber lidar com fechamento, com estratégia do open abdômen, né, que é o abdômen aberto. E aí eu acho que é importante ter depois uma discussão sobre isso, de como a gente fazer, qual meta a gente vai estabelecer para cada paciente. Se o paciente fez um controle de danos simplesmente por controle de hemorragia, né, ou de repente você conseguiu controlar bem a contaminação, a melhor estratégia é já pensar em fechá-lo na primeira volta do centro cirúrgico. Você viu que o paciente ressangrou, né, o paciente instabilizou, né, o paciente desenvolveu síndrome compartimental. Você tem que depois, às vezes você vai ter que manter essa estratégia por um tempo maior. Mas, ao mesmo tempo que você faz isso, você tem que oferecer ao paciente a estratégia do curativo a vácuo com pressão negativa, que oferece tanto diminuição para a síndrome compartimental, quanto oferece também controle sobre a contaminação, né? E se você fizer de forma adequada, em 7, no máximo 10 dias, você já consegue fazer o fechamento, que é outra coisa que é fundamental vocês aprenderem. Lidar com a separação anterior de componentes, pelo menos. Saber fazer a separação do músculo oblíquo externo, né? Com tela ou sem tela, o importante vai ser que você consiga fechar esse abdômen, depois você pode, num outro tempo, tratar ele de uma forma melhor, mais adequada, mas pelo menos nesse momento você tem que fazer uma separação e você tem que fechar esse abdômen sem tensão. E a separação você consegue ganhar de 10 até 15 centímetros na região umbilical, onde a tensão é maior. Mas parabenizar pela apresentação, por trazer esse tema tão importante, e é um tema que mais angustia o cirurgião, com toda certeza, né? Todas as outras coisas, vocês, com o passar do tempo, vocês vão lidar de uma forma tranquila. O batimento cardíaco de vocês não vai acelerar quando você estiver lidando com o paciente em outra condição. Mas pode ter certeza que, mesmo depois de muitos e muitos anos, numa situação que você tem
de alta gravidade e sabendo se você usa ou não a estratégia do controle de danos, eu tenho certeza que você vai sentir um pouco angustiado naquele momento. E aí entra aquela coisa, se você tem dúvida que você vai conseguir controlar o paciente, já pensa na estratégia de controle de danos. Se você acha que você não vai conseguir controlar em tempo hábil, ou de repente você sentir que as condições hemodinâmicas estão mudando, pense na estratégia do abdômen aberto. É essa mensagem que eu acho que você trouxe para a gente, Lívia, né? E, ao mesmo tempo, também acho que deve ser deixada na reflexão de todos nós aqui. Ok? Doutor, eu queria fazer uma pergunta. O senhor já teve a oportunidade de entrar em algum paciente, né, vítima de trauma, que fez a abordagem inicial por damage control, que teve que usar a tela na reabilitação, na reconstrução da parede? Todos esses pacientes que assim, a questão do damage control não necessariamente significa que o paciente depois vai ter que usar. Você está falando uma tela profilática? Não, digo para reconstrução mesmo. Não, então, todos aqueles pacientes que passam pela estratégia do abdômen aberto, esses pacientes depois, se você tiver condição de reconstituir ele com tela, fazendo ou não separação de componentes, esse paciente ele é vulnerável para ter uma hernia incisional. Hoje já tem indicações precisas para você fazer o uso de uma tela profilática. Agora, você nunca usa uma tela sem separação de componentes com um paciente que teve abdômen aberto, que teve síndrome compartimental. Se o paciente tem síndrome compartimental, antes de você pensar na tela, você pensa na separação. Se o paciente não tiver contaminação importante, aí você usa a tela. Então, um paciente que vai ser abordado com 7 a 10 dias, depois da estratégia da pressão negativa, você pode usar uma tela complementando a separação anterior de componentes. Vocês todos aí já tiveram a oportunidade de ver uma separação anterior? Sim, doutor. Já tiveram a oportunidade de passar pela estratégia de fazer uma separação anterior de componentes? Eu já vi o doutor Helder fazendo uma vez. Pois é, então. Já viu e sentiu que o paciente, você consegue fechar o paciente. Mas naquele momento que o paciente já passou por um controle de danos, você vai fazer a separação de componentes? Não deve fazer, porque vai ser um tempo a mais que você vai gastar. Então, se ela for feita, ela vai ser realizada numa sequência do tratamento com terapia a vácuo. E aí o paciente diminui o edema das alças, o paciente diminui a pressão intraabdominal. De preferência, o que deve ser feito? Um curativo a vácuo depois de 48, 72 horas do momento que o paciente fez a abordagem inicial, ele voltou para o centro cirúrgico, você já deixa um curativo a vácuo. Nessa primeira reabordagem dele, ou na segunda, você já deve colocar uma tela presa à aponeurose de cada lado, fazendo tração facial, e você vai aplicando ela a cada 2 dias, no máximo a cada 3 dias. Você vai diminuindo, você vai aumentando essa tração, você vai diminuindo o afastamento da parede abdominal. Aí, quando o paciente tiver menos de 6 centímetros, né, quando ele tiver menos de 6 centímetros de cada lado, na região umbilical, né, se ele tiver menos de 6 centímetros de diâmetro transverso do afastamento, você pode fazer o fechamento primário sem problema. Se ele tiver menos de 6 centímetros de cada lado, ou seja, 12 centímetros, você usa a técnica de separação de componentes que você consegue fechar. Às vezes, até 15 centímetros você consegue fazer isso. Mas de 12 para baixo, você consegue fazer tranquilo. Mas se você não usar, para aqueles pacientes que têm mais de 6 centímetros de separação do abdômen, uma estratégia de separação de componentes, o paciente vai ficar com hipertensão intraabdominal, ele vai evoluir com síndrome compartimental de novo. Então, você faz a tração para você ganhar esse espaço, para ele ter menos de 6 centímetros de afastamento entre as bordas de cada músculo reto abdominal. Aí você conseguiu fazer isso. Menos de 6 centímetros dos 2 lados, consigo fazer fechamento primário.
até uns 10, menos 12 6 centímetros entre cada um lado. músculo e o outro. Menos de 12 centímetros, você consegue fechar com separação de componentes. Sim. Aí você tem que usar a estratégia de separação. Mais de 12, aí você, às vezes, você tem que usar separação de componentes, mas combinada com uma incisão, digamos, da bainha posterior, né? Tem estratégia que você consegue avançar para até mais do que 15 centímetros. Mas são situações que assim, você corre o risco ainda de ter uma hipertensão intraabdominal e o paciente depois você perder todo aquele trabalho cirúrgico que você teve. Aí você deve continuar ainda tentando curativo avárico e continuar fazendo tração facial. Lembrando que depois de 15 dias, 20 dias, mais de 20 dias, você já não consegue fazer nenhuma estratégia que não seja já uma programação como se fosse um paciente com uma hérnia crônica. Aí você já tem o melhor, às vezes, você esperar o paciente evoluir com uma hérnia crônica, cronificação do defeito, e depois você tentar fazer, aí sim, uma separação posterior de componentes, que é uma separação que você ganha mais espaço, você consegue fechar defeitos maiores, e às vezes usando até estratégia da toxina botulínica e às vezes até do pneu peritônio. Então, mas guardem isso, o mais importante vocês devem fazer como emergencistas, cirurgiões emergencistas, controle de danos e usar a estratégia do abdômen aberto e saber montar um curativo a vácuo. Nós não temos o Abtera aqui. Se tivesse o Abtera, seria tranquilo. Então, a gente tem que improvisar fazendo um vac packing, né? Que é aquele com compressa, com um plástico fenestrado para que ele possa filtrar aquele líquido que sai de lá, coisa que o silo de Bogotá não consegue fazer. Então, o silo de Bogotá é uma estratégia, você está lá no interior, você não tem condição de ter o acesso a um estereodrape, você não tem acesso a uma possibilidade de fazer um curativo a vácuo, você faz e manda para o serviço que tem condição de fazer. Aí você faz o silo de Bogotá quando você está num lugar que você vai encaminhar o paciente. Mas fora isso, já começa, às vezes até o primeiro curativo que você já faz para mandar o paciente para o UTI, já faz o vácuo. Então, é isso que eu quero que vocês saiam também, né? E consigam, no dia a dia, ver essas alternativas. Como eu posso... Eu não sou um cirurgião vascular, mas o que eu posso utilizar? E se eu tiver o cirurgião vascular, certamente eu vou ver o que eu posso aproveitar dele. Mas a decisão de abreviar uma cirurgia é do cirurgião geral. Né? Você fazendo isso, depois você tem numa outra situação, você pode ter o cirurgião vascular do seu lado, o cirurgião urológico, né? Você vai ter... A Lívia falou da questão do pâncreas, né? Você não vai fazer numa situação de emergência lá, de controle de danos, uma pancreatectomia, né? Certinho. Mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que é isso. Quer falar mais alguma coisa, Lívia? Não, acho que daria, igual eu falei com o doutor, para a gente repartir o tema. Achei que era um tema muito extenso. Muitas das vezes até entrei em discórdia também com a Ana Paula, que eu queria colocar mais coisa, ela falou que era mais amplo. Mas... Não, foi excelente ter definido isso. Você definiu os pontos básicos. Igual o senhor falou, dentro de síndrome compartimental dá para falar muita coisa. Sobre o abdômen aberto, dava para falar muita coisa. Até falei com ela para colocar mais imagens de como que é, de os vários lugares, cada lugar que usa de uma forma, a confecção. Mas aí acho que a aula ia ficar muito extensa. Ia ficar extensa. Mas é importante isso, porque a gente às vezes não tem oportunidade de falar sobre open abdômen, de abdômen aberto. Qual a oportunidade que a gente teve que falar com vocês sobre abdômen aberto? E é uma estratégia, e conhecer essa estratégia do abdômen aberto é importante para vocês, né? Como é importante a estratégia do damage control. São duas estratégias diferentes, mas uma pode estar ligada à outra, sobretudo naqueles pacientes que vão evoluir ou têm potencial de evoluir com síndrome compartimental. Certo. E aí é importante saber lidar. E parece fácil, né? Chegar depois lá e falar assim, não,
aí vou fechar no primeiro curativo. Por isso que é importante, se você já trabalhar, fazer um curativo a vácuo já de imediato, você tem mais chance de fechar na primeira reabordagem do que você tem se você deixar um cílio de Bogotá. Certinho, doutor. Inclusive, eu e a Gabriela, a gente cuidou de um paciente mais de uns 2 meses, com o abdômen aberto. Pois é, então. E certamente foi uma dificuldade. Não sei se foi eu que acabei fechando. Se é um que acabou não tendo uma boa evolução, foi. Esse mesmo, doutor. E esses pacientes... Por isso que é importante a gente pensar na possibilidade de fechar até em 10 dias. Esse é o caminho para a gente ter uma mortalidade menor do que 30%. Caso contrário, vai ser mais de 30% do paciente que principalmente fizer fístula intra-atmosférica. Ele tinha. Certo. Muito obrigada, viu, doutor? Eu agradeço, eu que agradeço a você pela apresentação, você foi muito segura, foi fez as passagens de forma adequada na sua exposição, não ficou, assim, ficou muito, muito bem organizado. Eu quero que você, com toda certeza, foi muito bem organizada. Foi uma aula, e outra coisa, uma aula didática e uma aula rápida, não foi uma aula cansativa, né? Porque realmente o tema é cansativo. Se eu tivesse... Eu só estou colocando esses aspectos de abdômen aberto porque é uma oportunidade de falar com vocês, né? E, às vezes, a gente, em algum momento, falar dessas técnicas, você mostrou algumas imagens ali, o que deve ser feito com o pulmão, qual o tipo de pinça que utiliza, né? Aí, assim, existe hoje situações que você coloca balão intraórtico, por exemplo, né, para hemorragias pélvicas, por exemplo, estratégias que, de certa forma, não são usadas aqui no dia a dia, mas fazem parte desse arsenal também de controle vascular, né, para que você possa ter condição de lidar com aquela hemorragia quando você atinge um grande vaso, como a ilíaca, né, ou a própria aorta, né? Veia cava, a gente já viu muitas situações aí, a gente conseguia, às vezes, ir com o Satinski lá, controlar o sangramento, e aí é um vaso que não tem jeito de você botar compressa lá, você tem que fazer a rafia, né? O fígado é a situação que vocês veem com mais frequência a gente lidar com hemorragia hepática e ser realizado essas técnicas que você mostrou aí, né? E que, de certa forma, a gente já tem tido uma experiência melhor. Mas uma lesão aórtica, por exemplo, né, que é associada a uma lesão de zona 1, por exemplo, não é complicado, não é fácil, né? Certinho. Acho que a Madalena quer falar alguma coisa? Vamos encerrar, então. Queria agradecer a participação do doutor Marcelo, a apresentação da Lívia. E essa aula vai ficar gravada. Eu peço até desculpa, porque eu estou até do celular aqui, porque eu cheguei em casa agora, só que você mandou a mensagem, estava acabando de chegar. Eu falei assim, não, eu já vou aqui já entrar direto, não vou... Mas foi muito bom. Foi muito bom e eu agradeço o seu convite, Gabriela. Esse projeto que vocês, residentes, junto com o doutor Heitor, realizaram, isso é um marco dentro da preceptoria, dentro do serviço de cirurgia. A gente tem que começar... No serviço de parede abdominal, quem tem participado lá tem visto que a gente tem tentado discutir alguma coisa com os residentes. Mas o aprofundamento e a abrangência que se criou para o trauma foi muito, muito significativo, né? E realmente foi um marco para que outros projetos possam vir em função disso. Obrigada, doutor. Boa noite, pessoal. Certinho, boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Obrigado pelo convite. Desculpa.